Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sob o olhar da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, de nossa querida padroeira Santa Teresinha, que o Senhor venha com o auxílio da sua divina graça em nosso favor. Ilumine o nosso entendimento, instrua a nossa vida, para que neste momento de estudos o Senhor nos conceda a graça de aprofundar o estudo da Palavra de Deus e, conhecendo cada vez mais os mistérios escondidos nesta Palavra, possamos amar nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Mônica, rogai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então nós sequenciamos o nosso estudo na última catequese que nós fizemos. Nós começamos a falar sobre o Evangelho de Mateus. Eu fiz uma apresentação geral do Evangelho, apresentando a divisão deste Evangelho, a estrutura do Evangelho, e fizemos a leitura do primeiro capítulo, que é a genealogia de Jesus. Quando vimos a genealogia, notamos a diferença que existe entre as duas genealogias. A genealogia do Evangelho de Mateus e a genealogia do Evangelho de Lucas. Ambas as genealogias não têm assim um caráter histórico, mas querem apresentar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio morar entre nós e fez isto por meio de uma família. Então a sua descendência vem de uma família aqui desse mundo, né? Aí concluímos a leitura vendo o papel e a importância do glorioso São José, a sua contribuição nesse Evangelho, e como a paternidade de São José, ela é grandiosa. Vamos então seguir para que a gente possa entrar então nos grandes sermões, uma vez que os sermões são o ponto quase principal, o eixo do Evangelho, né? Que são os 5 grandes sermões. Vocês se lembram? O primeiro sermão é o sermão o segundo, o sermão da missão. O terceiro, o sermão das parábolas. O quarto, eclesiológico. E o quinto, o escatológico. Então nós temos 5 grandes sermões no Evangelho de Mateus, certo? Nós vamos começar o primeiro lá no capítulo 5. Mas vamos dar uma passadinha nos acontecimentos que antecedem o capítulo 5. Então no capítulo 2 nós temos a visita dos Reis Magos. Então esse episódio ele é exclusivo do Evangelho de Mateus. Você não encontra em nenhum dos outros evangelhos a narrativa de que magos vindos do Oriente foram visitar Jesus. Nem Marcos, nem Lucas, nem João. Então esse é um episódio exclusivo de Mateus. É interessante que dentro desse episódio
a marca principal desses magos, recordando que os magos eram pagãos, é que 3 magos, pagãos, vêm oferecer presentes ao rei que acabara de nascer. Lembremos que nós estamos aqui dentro de um contexto que há por parte de Herodes um furor, uma ira contra aquele menino, porque o nascimento de um rei, sendo Herodes um rei, apresentava um certo perigo, ou representava um perigo, a perda do poder. Então, diante deste contexto, é que Herodes manda realizar a matança das crianças, logo que os magos visitam e estão à procura do menino que acabara de nascer. Então, esse episódio a gente ouve todos os anos na liturgia, na solenidade da Epifania do Senhor, Então, passou a Páscoa, passou o Natal, o Ano Novo, então nós já celebramos a Epifania do Senhor. E todos os anos é esta narrativa, a narrativa dos Reis Magos. Então, nós não vamos ficar fazendo essa leitura, não. Pega lá no capítulo 2, versículo 13. Depois de terminada a visita dos magos, então acontece a fuga para o Egito, justamente porque eles fogem das garras de Herodes, que mandou exterminar todos os menores abaixo de 2 anos do sexo masculino, porque assim, de alguma forma, ele também eliminaria Jesus. Então, diante desse anúncio do massacre, o anjo avisa São José para ele fugir para o Egito, juntamente com a criança e a mãe. Então aqui o versículo 13 vai narrar esta fuga, esta partida para o Egito. Aí, versículo 16. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Lembra que uma das características do Evangelho de Mateus é citar o Antigo Testamento. Já citou o profeta Isaías, já citou Miqueias, agora cita o profeta Jeremias, para mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento da promessa. Os profetas anunciaram e ele está cumprindo. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem mais. Nós temos também uma festa litúrgica para celebrar este acontecimento na igreja. É dia 28 de dezembro, dentro da 8ª do Natal. Então, dentro da celebração do Natal, nós celebramos o massacre daquelas crianças que morreram de maneira inocente por causa de Cristo. Depois, no versículo 19, então, eles foram para o Egito em fuga, agora eles retornam. Então acontece ali o retorno do Egito e agora eles voltam para sua terra natal, Nazaré. Então não vou fazer a leitura dessa parte também. Passemos para o capítulo 3. Então aqui nós iniciamos a primeira narrativa. Então nós temos narrativa, sermão. Narrativa, sermão. Dentro dessa narrativa, quais são os aspectos pertinentes? Vamos destacar. Primeiro, o capítulo 3 apresenta o início da pregação de João Batista. Então nós sabemos que João Batista, ele é parente de Nosso Senhor. Ele é primo de Jesus. As mães são parentas, como atesta o Evangelho. Então tem um grau de parentesco entre João Batista e Jesus. Depois é ele quem vai batizar Nosso Senhor, como vamos ver adiante. Só que a pregação de João Batista, como eu disse, é sempre uma pregação mais firme. E por isso havia até muita confusão, pensando que João Batista fosse o Messias. Começa o capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi o que falou o profeta Isaías. Citação do profeta: vós que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta suas veredas. Então todo vale seja aterrado, para que o Senhor possa chegar. Então, como era São João Batista? Destaca o versículo 4.
João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins, né? Então, ele tinha os rins sempre cingidos. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel de silvestre. Então vieram até ele, de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha no Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então um fruto digno de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha a pregação de João Batista. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão, limpará sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, ele queimará num fogo que não se apaga, inextinguível. Né? Aí, então nós temos essa pregação firme de João Batista, apelo à conversão, mudança de vida, prepare os caminhos porque o Senhor está para chegar. Aí aparece Jesus. Então vejam, o último acontecimento que nós tivemos de Nosso Senhor foi o retorno de Jesus do Egito para Nazaré. E agora vai aparecer Jesus. Aquilo, evidentemente, era uma criança que retornou para a casa de seus pais. Então nós pulamos praticamente no Evangelho de Mateus a sua infância, ali provavelmente com 1 ano talvez, que foi o tempo que eles permaneceram mais ou menos no Egito, e já pula para os 30 anos, quando Jesus inicia o seu ministério público. Olha como começa. Nesse tempo, versículo 13, veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Então João aceita batizar Jesus. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e da voz vindo do céu: este é meu filho muito amado, naquele que eu coloco todo o meu agrado. Capítulo 4, então, apresenta a tentação no deserto. Então aqui nós nos deparamos com Jesus sendo levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então esse evangelho também é bastante conhecido porque nós ouvimos pelo menos a cada 3 anos uma vez ele no primeiro domingo da quaresma. No primeiro domingo da quaresma a gente ouve esse evangelho aqui, que Jesus foi tentado pelo diabo, por Satanás. Então nós sabemos as 3 tentações que Jesus sofre, né? O pão, o poder e um pouco da questão da vaidade, né? Então, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? E outras tentações que Nosso Senhor sofre. Então aqui é um texto bastante conhecido, e depois desse momento que Jesus vai para o deserto, ele retorna para a Galileia, conforme o versículo 12, e ali Jesus de fato vai iniciar o seu ministério público. Depois que ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, ele venceu as tentações, ele volta para Cafarnaum. Por quê? Porque em Cafarnaum Jesus vai iniciar o seu ministério público, vai iniciar a sua missão. Ao ouvir, versículo 12, ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira dos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então mais uma profecia de Isaías se cumpre. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte,
surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então aqui começa de fato o ministério público de Jesus, ele começa a missão. Logo que ele começa a missão, qual é a primeira atitude de Jesus? Versículo 18, o chamado dos discípulos. Ele começa a formar então o grupo daqueles que irão segui-lo, que vão junto com ele pregar. Então nós temos aqui o chamamento dos primeiros discípulos, que são os 4 primeiros discípulos. São eles, Pedro, André, Tiago e João, as duplas de irmãos. Então pode pegar lá. Primeiro ele chama Pedro, estando a caminhar junto ao mar de Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam a rede. Eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segui-me e eu farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente, seguiram Jesus. Depois vem o chamamento de outra dupla de irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, os 2 estavam lá consertando as redes. Jesus, versículo 22, eles deixando imediatamente o barco e o Pai, seguiram Jesus. Então, vejo que essa palavra imediatamente aparece nos 2 chamados. No chamado de Pedro e André, imediatamente eles deixaram. Tiago e João, imediatamente eles deixaram. Então, existe aqui uma prontidão, uma pressa. Deixar de maneira imediata para poder segui-lo. Aí acontece o milagre, né? Jesus ensina e cura, percorrendo a Galileia e ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho para que todos fossem curados das doenças e enfermidades. Então aqui nós terminamos o capítulo 4. Então hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos nos deter mais sobre os sermões, porque uma vez que os sermões são a estrutura básica do evangelho, é o que sustenta o evangelho ali, né? Então nós vamos olhar, sim, as narrativas, como eu fiz agora, rápida. A gente já tem uma ideia da narrativa na cabeça, mas nós vamos nos deter nos sermões. Então hoje, se a gente conseguir, a gente vai para o segundo. Vamos tentar olhar um pouquinho do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 1, até capítulo 8, versículo 1. Então, nós vamos dar uma olhadinha no texto em geral. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte. Quando a gente vai entrar em qualquer sermão, o primeiro ponto que a gente precisa identificar é o foco principal daquilo que o evangelista quer nos transmitir. Então, qual é a ideia central, a ideia básica desse capítulo 5? Né? Para que a gente possa, ao fazer a leitura do texto, aprofundar, colher a riqueza do texto e não fazer uma leitura meramente superficial do texto. Então, a primeira coisa, qual é o ponto principal do Evangelho? Jesus quer nos apresentar neste sermão um programa de vida, um caminho a ser seguido. É isso que a gente vai encontrar. Você vai ter aqui um programa para viver a vida. Porque é um sermão que Jesus dirige no alto da montanha para justamente apresentar às pessoas um caminho que elas precisam percorrer, né? Então, aqui, o evangelista quer nos apresentar justamente um programa de vida. Claro que, como eu disse no encontro anterior, nós temos diversas interpretações do texto, mas eu vou focar sempre a interpretação do texto naquele sentido que eu apresentei lá nos primeiros encontros, que é o sentido espiritual. Nós podemos fazer uma interpretação literal, moral, anagógica, mas nós vamos aqui fazer mais o sentido espiritual do texto, ok? Então, antes de nós entrarmos, qual é o ponto, uma das correntes principais do texto? Capítulo 5, versículo 17. Pegue lá. Isso aqui precisa ficar muito claro. Jesus diz: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim dar pleno cumprimento.
Então Jesus não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas ele veio pegar aquela lei e levá-la à perfeição. Isso eu vou mostrar logo adiante. Ponto principal do capítulo 5. Qual que é a ideia? Eu dei uma ideia geral. O capítulo 5, 6 e 7 nos apresentam um programa de vida. Qual que é a ideia principal do capítulo 5? Cumprimento da plenitude. Então Jesus quer mostrar nesse versículo 17 que eu acabei de citar, capítulo 5, versículo 17, que ele veio pegar a lei do Antigo Testamento e levar ao seu pleno cumprimento. Ou seja, o que é? Dar o verdadeiro sentido para aquilo que fora dado no Antigo Testamento e que estava se corroendo. As pessoas estavam interpretando a lei de maneira equivocada, fazendo com que a lei, ao invés de levar as pessoas para a verdadeira liberdade, conduzissem as pessoas para uma escravidão. As pessoas ficassem reféns da lei. A lei tem como finalidade, como diz o apóstolo Paulo, ser um pedagogo e nos levar à verdadeira libertação e não nos aprisionar. Então, o capítulo 5, a ideia central é o cumprimento perfeito da lei. Cristo, né? O capítulo 6. O capítulo 6 é o cumprimento por meio da interioridade. E nós vamos ver como isso vai se dar no Evangelho. Então você precisa cumprir aquela lei, mas tem um lugar que você precisa levar a lei para que seja cumprida, na interioridade. Capítulo 7, o cumprimento por meio da coerência. Então, você vai cumprir a lei interiormente, mas você precisa ter coerência. Ou seja, a vida precisa falar. Então, é aquilo mais ou menos que eu já aludi nos primeiros encontros, né? Da boutique, né? Não basta trocar somente de boutique, é preciso fazer com que aquilo que está dentro do coração torne-se uma prática na vida. Certo? Então vamos começar pelo capítulo 5, fazendo a leitura dele. Então, como começa o capítulo 5? Começa com o final. É interessante. Jesus começa pelo fim. Por quê? Porque ele começa pelas bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? A palavra bem-aventurança é feliz. Então Jesus começa pelo final, a felicidade. Mas por que Jesus começa então pelo fim? Porque para que a gente chegue à verdadeira realização e o verdadeiro sentido, nós precisamos saber o que é a felicidade. E Jesus nos apresenta no capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, quando nos proclama as bem-aventuranças. O que é um bem-aventurado? Um bem-aventurado é uma pessoa feliz. Não são bem-aventurados os santos. Por quê? Porque eles são felizes. Porque eles encontraram o tesouro. Porque eles encontraram a felicidade. Jesus começa lá, vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Vendo ele... Então veja, o ato de Jesus ver as pessoas. Vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha. Quem no Antigo Testamento subiu a montanha? Moisés. Lembra que Jesus é o novo Moisés. Jesus faz a mesma coisa que Moisés. Ele sobe ao alto da montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui nós já temos a primeira bem-aventurança. Vocês vão contar ao longo das bem-aventuranças, são 8, né? Mas nós temos aqui a primeira bem-aventurança. Então Jesus começa nos apresentando não somente um caminho de felicidade, mas um caminho de santificação. Aqui, meus irmãos, nós temos um verdadeiro itinerário de vida cristã. Se a gente quer, de fato, seguir Jesus, aqui está. Felizes os pobres em espírito. Pobre aqui é no sentido de ser mendigo mesmo, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira palavra que Jesus dirige. Feliz quem é pobre.
no Espírito, porque dele é o reino dos céus. Santo Agostinho comenta o Sermão da Montanha todo, né? E Santo Agostinho diz, quem é o pobre no Espírito? E Santo Agostinho responde, o pobre no Espírito é aquele que encontrou a sua riqueza em Deus. Esse é o pobre de Espírito, porque a sua única riqueza é Deus. Ele não tem nada, ele é desprovido de tudo. Mas na verdade ele não é desprovido de tudo, porque ele tem Deus como sua única riqueza. Então nós olhamos para a nossa vida e pensamos, né? Segunda bem-aventurança: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus fala que aqueles que são pacientes vão possuir não a terra aqui, mas a terra verdadeira, que é os céus, né? Depois, se vocês forem lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, paralelo a esse texto, nós vamos encontrar lá uma proclamação de Jesus. Vai lá, Mateus 12, 29. Acharam? O que diz o texto? Aprendei de mim, não fala isso? Porque sou manso e humilde de coração. Mateus 12, 29. Acho que é 11, peraí. É 11, perdão. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Mateus 11, 29. Então Jesus nos ensina como se adquire a mansidão. A mansidão se adquire no coração de Jesus. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso. Depois da mansidão, vem aqueles que são aflitos. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, o centro das bem-aventuranças. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, aqui Jesus apresenta as exigências para ser discípulo. Vocês querem me seguir? Está aqui o caminho. Eu acho muito bonita a bem-aventurança que está no versículo 8. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só chegará a ver Deus face a face quem for puro de coração. Então é por isso que aqui nos dá uma certeza muito grande do purgatório, né? Porque enquanto nós não estamos com o nosso coração totalmente purificado pelas nossas mazelas, nossos pecados, então nós precisamos ir tirando. E aí temos a certeza de que teremos purgatório, justamente porque o nosso coração ainda não é puro. Marca essa bem-aventurança que é fundamental para o caminho da interioridade que nós vamos tratar no capítulo 6. Muito bem. Aí depois Jesus, no versículo 13, diz para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso,
Com que salgaremos? Para mais nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aí vem o centro do capítulo 5, o cumprimento perfeito da lei. Esta lei não foi revogada por Jesus, mas ela tem que ser plena. É isso que Jesus quer fazer. Versículo 19. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Aí Jesus começa no versículo 20 a apresentar a nova justiça. Aquela justiça que está no Antigo Testamento. Lembremos, o Evangelho é escrito para judeus. Eles, judeus convertidos ao cristianismo. Mas você precisa colocar na cabeça deles o quê? Que aquela lei que eles receberam no Antigo Testamento, ela agora tem que chegar à sua plenitude. Que Cristo veio dar o verdadeiro sentido daquela lei. Então começa Jesus, olha. Com efeito, eu vos asseguro, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque a justiça dos escribas e dos fariseus é o compromisso com a lei do Antigo Testamento. Eles cumprem com fidelidade a lei. Mas Jesus diz, não basta isto. É preciso ultrapassar aquilo que os fariseus, os escribas e os mestres da lei fazem. Porque senão vocês não vão entrar no reino dos céus. A novidade que Jesus apresenta não facilita, complica. Porque seria muito mais fácil, entre aspas, a observância daquilo que estava previsto no Antigo Testamento. A gente acha que, Jesus é amor e veio facilitar a nossa vida. Na verdade, não. Vocês vão ver que ele veio para complicar. Porque o decorrer do Evangelho aqui, vocês vão ver que aquilo que estava no Antigo Testamento, na lei antiga, era muito mais fácil do que na nova lei. Aquilo que ele vem estabelecer como cumprimento. Vamos lá. Então, é preciso, como diz o versículo 20 desse Evangelho, ir além. É preciso ultrapassar a lei, né? Aí Jesus vai apresentar aqui como que uma espécie de antíteses, né? Que é uma figura de oposição. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, vamos observar agora a partir do versículo 21. Jesus vai apresentar uma série de antíteses, né? Uma oposição. Olha, lá na lei antiga vocês ouviram isso daqui, mas agora comigo é assim. Certo? Então vamos lá. Versículo 21. Aqui nós vamos ter a questão do homicídio. Como que era o homicídio, né? Matar uma pessoa, e como é com Jesus. Já vimos um pouco disso no Quinto Mandamento, quando eu tratei do Quinto Mandamento, mas agora vai cruzar as ideias, catecismo e Bíblia, né? Ouvistes o que foi dito pelos antigos, ou seja, lá na lei antiga, não matarás. Está lá nos 10 mandamentos. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Agora vem a figura de oposição. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder ao fogo da geena. Portanto, se estiveres para fazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares do teu irmão, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta.
Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Essa é a primeira figura de oposição. Jesus pega o quinto mandamento. O que o quinto mandamento previa? Você não podia pegar lá e dar um tiro no teu irmão. Agora vem Jesus e não. Jesus vem e fala assim: o ato de você encolerizar, você matou o teu irmão. Facilitou ou complicou? Que tá bom, fiquei com raiva, mas não matei. Tá lá viva aquela empáfia, né? Agora, eu fiquei com raiva, matei ele dentro do meu coração, eu cometi um homicídio. O que Jesus mostra para todos nós? Santo Agostinho comenta, né? Nosso Senhor quer nos mostrar como ter um coração puro. É por isso que Jesus, em todas as soluções, ele não está complicando. A complicação foi uma forma até jocosa de falar a coisa, brincando, né? Porque Jesus vem para resolver o problema onde? Na raiz. Não adianta você só não matar a pessoa e ficar com o coração podre. É preciso tirar essa maldade de dentro do coração. Então, como que a gente resolve essa questão do homicídio? Santo Agostinho diz: é preciso ter para com o próximo benevolência, querer o bem do outro, não deixar-se levar pelo instinto de emoção que mata o nosso coração. No fundo, a gente não acaba matando o outro. Você está sepultado dentro do meu coração. Se a gente for pensar, a gente corre o risco de, na nossa vida, ter um cemitério dentro de nós, onde a gente vai matando e sepultando as pessoas com tanta facilidade. Essa pessoa eu eliminei da minha vida. Ela existe, mas eu trato ela com indiferença. E aí você sepulta essa pessoa dentro do seu coração. Teu coração, portanto, se torna um cemitério. Então, Santo Agostinho diz: benevolência para com o próximo, amor, caridade. E para isso, a gente precisa combater esta agressividade que existe em nós. Todos nós somos agressivos, tá? Todos nós temos espírito de agressividade, ou seja, aquilo que nós chamamos de raiva, né? Essa violência contrária à pessoa que nos fere, uma pessoa que mexe no nosso calo, deixa o meu calo quieto, né? Então, a gente precisa aqui de mansidão. Por isso que Jesus disse: os mansos vão herdar a terra. Então, nós precisamos da mansidão. Se nos falta esta mansidão, essa é uma virtude, né? Que eu já tenho falado muito nas catequeses e sempre falo que é uma virtude que a gente precisa buscar. Dai-me, Senhor, a graça de ser manso. Agora Jesus vai tratar uma segunda questão, sobre o adultério, que também está ligado com a pureza do coração. Vamos lá ver então essa antítese. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Então lá na antiga lei, bastava que você não cometesse adultério. Eu, porém, vos digo. Então agora Jesus complica: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério no seu coração. Então, de fato, na antiga lei você precisava ir lá e fazer o ato, deitar com a pessoa e dormir com a pessoa. Agora, na nova lei, não. Você dormiu com ela dentro do seu coração, ou seja, você colocou ela dentro do seu coração, você já cometeu adultério. Você já cometeu um pecado grave. Versículo 29. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta, lança para longe de ti. É preferível que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Então, tá claro. Mas Jesus, né? Aí, sabe o que é mais interessante? É o seguinte, que hoje as pessoas acreditam mais em Freud do que em Jesus, né?
Porque aí você tem a psicologia moderna, com a influência de Freud, né? Que diz que você não pode reprimir os seus sentimentos, porque senão você vai ficar louco e tal, então você não pode guardar e tal. Mas Jesus é muito claro aqui, gente. Se você quer ter pureza de coração, Jesus resolve o problema na raiz. Ele vai lá e corta o malefício. Ou seja, não é para você arrancar o teu olho, é para você saber que o teu olho é a lâmpada do teu corpo. Você não precisa arrancar, então vou arrancar meu olho para não pecar mais. Não, não adianta. O problema é que o teu olhar é a lâmpada do teu corpo. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas: se o teu olho está iluminado, o teu corpo também estará iluminado. Se o teu olho está nas trevas, o teu corpo também estará nas trevas. Então, a maldade do coração humano às vezes entra pelo olhar. Então a gente precisa tomar cuidado. Quais são as intenções? Como eu tenho olhado para as pessoas? Talvez nós tenhamos uma vida onde nós fomos expostos em demasia a situações sensuais em relação à sexualidade, que a nossa fantasia sofra e seja afetada por isso. Então nós precisamos de um processo de purificação interior, que leva tempo, evidentemente, não é um processo simples. É um processo gradual que vai devagarzinho sendo solucionado em nós. Mas aqui está a solução, que a gente precisa resolver o problema na sua raiz. Porque é ali que está a maldade do nosso coração. Certo? Jesus trata agora sobre o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio. Uma vez que o matrimônio ele não é possível de ser dissolvido. Ele tem, uma vez contraído validamente, né, sacramentalmente, ele vai até o fim. Foi dito, versículo 31, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Moisés prescreveu isso no Antigo Testamento. Então, se você quiser deixar sua mulher, você escreve uma carta de divórcio e abandone. Só que vem Jesus, versículo 32. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então, aqui Jesus apresenta claramente a situação da indissolubilidade do matrimônio, ou seja, ele não tem poder, nenhum poder humano pode dissolvê-lo. O único poder que pode dissolvê-lo é poder divino, isto é, morte. Depois, versículo 33. Aqui Jesus vai tratar sobre o compromisso com a verdade. Ouvistes também o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que vem disso, o que vai além disso é do diabo. Então, sem a palavra, né? Então aqui Jesus mostra o compromisso com a verdade, o dever que nós temos com a justiça. Depois vem versículo 38. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Olho por olho, dente por dente. Essa aqui é a lei do talião, está no Antigo Testamento. Então me fez mal, volta o mal, né? Está muito impregnado a lei do talião na nossa cabeça, gente. Aqui se faz, não é? Nossa, me feriram, mas vai pagar caro. Deus está vendo, né? Então, nós estamos na lei nova, porém a gente vive a lei velha. A lei do talião é lei velha. Está ultrapassada já. Aqui se faz o que se paga. Ah, mas Deus está vendo. Deus tarda, mas não falha. Você vai ver, comadre. Que você vai pagar, sua mundiça, né? E aí depois que começa a comer o pão que o diabo amassou a coitadinha, né? Eu falei, né? Sabia que ia pagar.
Então a gente está muito impregnado pela lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então olha o que Jesus diz sobre a lei do talião, porque no Antigo Testamento a lei do talião era válida. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa também o manto. E se alguém me obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Aqui Jesus mostra claramente que nós precisamos recusar a vingança. Recusa da vingança, que é uma bem-aventurança. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Veja que todas as bem-aventuranças se encaixam com as antíteses que Jesus está apresentando aqui. Primeiro ele apresenta as bem-aventuranças, depois ele vai mostrando, é como Jesus é muito cirúrgico, né? Ele mostra, ó, aqui é o caminho de felicidade. Todo mundo diz, nossa, vamos ser felizes, como é lindo ouvir as bem-aventuranças, como é bom seguir as bem-aventuranças. Aí Jesus vai abrindo cirurgicamente, mostrando e desmascarando a nossa mazela. Então tá, vamos ser promotores da paz, mas como que se promove a paz? Recusando a vingança, não vivendo a lei do talião. Que daí a gente vai muito, né? A gente ouve o cântico, né, de São Francisco lá pela paz, é tão bonito a gente cantar, né? Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. E de fato o hino de São Francisco é magnífico. Mas aquilo também tem um peso tremendo, de uma radicalidade cruel, como é a radicalidade de Cristo. Então, recusar a vingança é um processo de uma cura interior tremendo dentro de nós. As pessoas que nos fizeram mal, a gente fazer o bem. Lembra que eu iniciei falando da benevolência? Não basta você não matar o outro, é preciso ter um amor de benevolência para com o outro. Ou seja, mesmo que o outro tenha me feito mal, eu querer o bem para o outro. Mas como eu posso querer o bem? Gente, não existe um bem maior que a gente possa desejar às pessoas do que o céu. Eu quero que você esteja unido comigo no céu um dia. Pronto. Você não precisa ficar lá, ai, eu amo você. Não, você precisa ser falso, né? Você precisa desejar o bem para o outro. E como você tem um amor de benevolência para com o outro? Não é sendo falso, não é sendo mesquinho, não é usando um disfarce. Por dentro você está querendo matar aquela mulher ou aquele homem. Não, você precisa ter um amor de benevolência. Eu desejo que essa pessoa esteja comigo no céu um dia. Pronto. Tão simples, né? Mas a gente não quer o céu para ela. A gente quer talvez que ela pague caro pelo que ela nos fez. E a gente quer exercer uma justiça segundo os nossos critérios. E a justiça não é segundo os nossos critérios. Tem um momento da vida de Santa Teresinha, né? Que uma pessoa queria exigir muita justiça e foi procurá-la, perguntou para ela. Aí Santa Teresinha falou assim, faz o seguinte, pensa da seguinte forma, o julgamento que você deseja para essa pessoa vai ser o mesmo julgamento que Deus vai ter para com você. Justo. Você quer justiça, Deus vai ser justo. Você dá conta? Se você desejar o julgamento para essa pessoa com misericórdia, Deus vai agir com misericórdia com você também. O que você deseja? O que você quer? Escolhe aí. Você quer que Deus pese a mão sobre as pessoas? Ele vai pesar, mas vai pesar sobre ti também. E você não é justo, então você vai pagar também. E talvez pague mais caro que ela. Agora, se você deseja um julgamento misericordioso, que o Senhor tenha compaixão e benevolência para com aquela alma, certamente a mão do Senhor vai pesar da mesma forma sobre nós. E o que nós queremos para nós? Vocês querem um julgamento justo? Ou cheio de misericórdia e benevolência por parte divina? Assim desejemos para os outros também, né? E vamos encerrar então esse capítulo 5, né?
versículo 43. Aqui está a chave de ouro do Evangelho, né? Se a gente pegar esse capítulo 5, versículo 43, até o 48 ali, escrever, plantar dentro do nosso coração, gente, é tudo, né? Que aqui vai mostrar como nós devemos amar os inimigos, né? Como nós devemos levar à plenitude a lei. Vamos lá. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lá vem Jesus, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Daí é o fim da picada, né? Além de amar aquelas empáfias, eu vou ter que rezar por eles. E aí Jesus continua, versículo 45. Desse modo vos tornareis filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem também os gentios, ou seja, os pagãos, a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, se a gente só faz o que todo mundo faz, a gente não vai chegar nunca à perfeição. Nós vamos precisar fazer diferente. Não é só saudar os que nos saúdam, não é só querer bem os que nos querem, mas desejar o bem a todos e ser para com todos um sinal de benevolência. Aqui é o cumprimento perfeito da lei. Lembra que o capítulo 5 todo é um programa de vida, ou seja, é um retiro espiritual isso daqui, gente. Se você quer cumprir o caminho para chegar até o céu, aqui você tem um programa, olha, tem um projeto de vida, onde você pode estruturar a sua vida e chegar naquela meta. Claro que essa meta aqui não é simples, tem muita renúncia, tem muita luta, tem muita oração, tem muita batalha, todos os dias. Mas a gente precisa ir inculcando dentro da nossa cabeça, impregnando essa verdade de tal modo que a gente vá tendo docilidade para que ela se cumpra. Aqui está, então, portanto, a chave do capítulo 5. O cumprimento perfeito da lei. Como cumprir de maneira perfeita a lei? Capítulo 5. Se você quer viver de maneira coerente com a felicidade que Cristo quer nos propor, capítulo 5 nos dá o caminho. Vamos para o capítulo 6, que é a interioridade, né? O cumprimento na interioridade. Nós vamos ver isso. Então, como se cumpre perfeitamente a lei? O capítulo 5 nos apresenta. Agora Jesus diz: essa lei que foi apresentada no capítulo 5, a partir das antíteses, ela precisa ser vivida lá dentro do coração. Porque, gente, o cristianismo é uma religião do interior, não é do exterior. Jesus quer nos levar para dentro do nosso coração. Aqui está a base e o foco da vida cristã. Vamos ver isso aqui na prática, né? Então Jesus coloca aqui na interioridade aquelas 3 práticas clássicas da piedade judaica que continuam sendo práticas da vida cristã, que nós exercitamos muito bem na quaresma: a esmola, a oração e o jejum. Então essas 3 práticas aqui são muito conhecidas, porque até inclusive o evangelho que nós vamos ver aqui é o evangelho da quarta-feira de cinzas. Todos os anos a quaresma se abre com esse evangelho aqui que nós vamos ver. Capítulo 6, versículo 1. Primeira prática, esmola.
Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ou seja, a esmola, o ato de caridade que você fez, tem que ser o mais escondido. Porque se você fizer e receber aplauso das pessoas, você já recebeu sua recompensa. É isso que Jesus está dizendo. Se as pessoas te elogiarem por aquilo que você fez, você já recebeu a recompensa, que foi o elogio da outra pessoa. Deixe que o Pai que está no segredo, no oculto, veja o que você está fazendo. Mas a maioria de nós gosta de fazer caridade para mostrar, não é? Não é gostoso mostrar que não estão fazendo bem? Daí ela posta lá nas redes sociais uma coisa e mostra, né? Porque daí isso dá curtidas, compartilha, dá like, né? Então, o cumprimento tem que ser interior. Deus sabe a caridade que eu estou fazendo para com essa pessoa. Ninguém precisa saber. É no segredo. Então, tomemos cuidados, porque às vezes a gente fica preocupado com os observadores humanos, né? As pessoas que estão vendo. Eu quero ser visto e honrado pelas pessoas. Eu quero ser reconhecido. Eu quero receber aplausos por aquilo que faço. A vida cristã é lá dentro, não é no exterior. Vem o próximo, né? Versículo 5. E quando orardes, que é a segunda prática, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai. E o teu Pai que está lá no segredo, vai te dar a recompensa. Gente, isso daqui é fascinante, porque a oração precisa ser realizada na interioridade. É lá dentro. A oração é mais interior do que exterior, porque ela precisa ser feita lá dentro do coração. Tem um texto, é que aqui a gente precisaria de tempo, né? Mas muito interessante, para falar sobre a meditação, sobre a oração, que é um dos pontos que nós vamos tratar mais adiante, sobre aprender a rezar o Pai Nosso. Para a gente aprender a rezar bem o Pai Nosso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar na cela interior. É isso que Jesus está dizendo. Quando você for rezar, entra na tua cela. Ou seja, entra na sua intimidade. Entra lá no seu coração. E ora ao teu Pai que está lá no escondimento. E o teu Pai que vê no escondimento vai te dar aquilo que você está pedindo. Então, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, que é o que nós vamos ver adiante, Jesus diz, é preciso entrar na cela interior. É preciso encontrar-se com Deus, para depois você dizer, Pai Nosso. E aí Jesus começa o versículo 7. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes. Portanto, orai desta maneira. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é a versão que nós utilizamos na missa, mais conhecida, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do mal. Então, esta é a oração que Jesus nos ensinou. Mas antes de rezá-la, é preciso entrar na cela interior, ou seja, na intimidade do coração. Quando orar, entra no teu quarto, entra na sua intimidade e fala com teu Pai que está lá no escondimento. E o teu Pai que está escondido vai te dar a recompensa. Então aqui é um ato de fato decisivo, né? A intimidade da oração. E por fim, o jejum, que nosso Senhor trabalha, né? Versículo 16. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai que está no segredo, e o teu Pai que está no segredo te dê a recompensa. As três práticas que Jesus apresenta, da esmola, da oração e do jejum, elas precisam ser vividas aonde? No escondimento, na intimidade, no coração. Para que isso não se torne uma prática vaidosa, gente. Uma das coisas mais difíceis de combatermos dentro da nossa vida espiritual são duas doenças que nós temos dentro de nós: o orgulho e a vaidade. Essas são duas pedras de tropeço para todos nós. Como nós temos uma tendência para a vaidade, ou seja, para recebermos o elogio, para recebermos reconhecimento, para recebermos aprovação, enfim. Então, o que Jesus está nos convidando aqui é para a interioridade, é que a gente tenha uma relação com Ele lá no íntimo da alma, lá na interioridade, e tenha um estabelecimento de uma vida com Deus no escondimento, escondido, no segredo, na cela do coração, né? Então é até interessante ver que Jesus tem um humor típico, né? Que ele ridiculariza, né? Vocês viram lá que ele começa dizendo, né? Quando deres esmolas, não trombeteis, né? Não toque a trombeta, né? Para mostrar que você vai fazer alguma coisa, né? Ou seja, não dê alardes, esconda, segredo. Então, Jesus usa de um humor para fazer o quê? Para mostrar para as pessoas, olha, faça no escondimento, né? Por quê? Porque ele, na verdade, está ridicularizando, né? As pessoas que buscam reconhecimento público. Jesus afirma que tais pessoas querem chamar a atenção tocando trombeta, ou seja, ninguém vai pegar uma trombeta, mas as pessoas querem que suas obras sejam vistas. É evidente que ninguém vai pegar a trombeta e sair gritando, né? Eu estou indo fazer caridade, né? Mas, por que eu estou fazendo esta obra? O que está por trás dela? Ao rezar, Jesus pede que a gente não fique fazendo teatro. Então, na caridade, faça e pronto. Na oração, não teatralize. Ou seja, não fica encenando. Reza, né? Porque às vezes a nossa oração corre-se o risco de ser uma busca de aprovação também. Naquilo que a gente faz na oração. Então você pode chegar aqui no santuário de manhã, o santuário não tem ninguém. Se ajoelhar, começar a rezar, daqui a pouco você ouvir um barulho. A porta balançou lá, né? E aí você pode se perguntar dentro de você, quem será que chegou, né? Será que essa pessoa que está entrando está vendo que eu estou rezando? Daí a pessoa até enche o peitinho assim. Fica com a coluninha mais ereta, né? E pode também pensar, né?
Ai, será que o padre está vendo pela câmera que eu estou aqui? Né? Ai, vai que o padre Rogério está vendo agora. Ele está vendo lá que a Doroteia está aqui ajoelhada, né? Rezando. Ai, tomara que ele esteja me vendo, né? Você pode viver uma religião de teatro. Ou seja, isso é teatro, gente. Faz de conta, né? Faz de conta que você está rezando. A mula que está rezando faz de conta que acredita que está rezando. E todo mundo pensa que está rezando. E no fundo é um teatro. Isso que Jesus está dizendo. Não busque aprovação. Reze lá na intimidade. Não quero saber, não quero anunciar para os outros, né? Ou se eu anuncio, que tipo de louvor eu quero? De Deus ou dos seres humanos? Vou colocar uma coisa aqui, talvez não é nenhuma intenção de espinhar, mas vou espinhar. Você pode colocar nas suas redes sociais que você está rezando com o Frei Gilson, todos os dias, 4 horas da manhã, só por vaidade. Olha, a Tibúrcia está rezando todo dia com o Frei, 4 horas da manhã. Daí posta lá, 10h40, 11h40. Para que isso? Com toda sinceridade. Para quê? O que está por trás disso? O Frei pediu? Tudo bem, mas eu não vou postar. Exame de consciência. O que está por trás disso? Para que eu quero mostrar? Ai, para, eu estou evangelizando. Sei. Todo mundo sabe que o Frei Jesus está rezando 4 horas da manhã. Não sabe? A maioria das pessoas sabe. Deixa que Deus faz as coisas. Virgem Maria, gente, fez lá em Nazaré, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Insta. E ela fez muito mais no silêncio do que muito barulho. Não é verdade? Porque a Virgem Maria, olha, ela não é uma trombeteira. Olha, gente, eu fiz isso. Não. Foi no escondimento em Nazaré. No entanto, se tornou o quê? Bem-aventurada. Todas as gerações vão te chamar-te de bendita. Terezinha. O que é aquela menininha no Carmelo? Ninguém sabia da existência daquilo lá, gente. Uma menininha lá no Carmelo, quietinha. Olha o que essa menina se tornou. Um fenômeno que atrai almas em todos os cantos do mundo. No silêncio, no escondimento. Porque o que está por trás de nós? Eu preciso evangelizar, eu preciso salvar o mundo. Calma, gente. O Salvador do mundo já veio, ele morreu numa cruz e deu sua vida por nós. Então, a oração, tente fazer no máximo escondimento, no máximo recolhimento. Seja sincero, não teatralize. Eu sei que talvez você tenha boas iniciativas, tem boas intenções, mas vai olhar por fundo. O que nós estamos querendo com isso? O que eu quero com isso, no fundo? Eu também fui já de redes e também fui bobinho, assim, publicava e tal, e vamos lá, tá. Eu também tinha Instagram, embora eu tenha Instagram, mas eu não cuido do meu Instagram hoje. Mas eu também ficava lá. Mas depois com o tempo, gente, a gente vai perceber que isso daí é tão pífio, é tão fugaz. Mas é claro, a gente precisa apanhar um pouco e ver as coisas. E entender o que é oração. Oração é esconder, é calar, é deixar que Deus vá atuando dentro de nós. Não estou dizendo que a gente não deve rezar. Louvo e agradeço a Deus pelos benefícios de muitas pessoas que estão fazendo a quaresma e rezando a quaresma, né? Mas não dê muito alarde, faça mais silencioso, faça mais de maneira mais silenciosa, né? E a pergunta é: a quem queremos agradar? Deus ou os homens? Se você quer agradar a Deus, faz isso que o Evangelho está dizendo. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer as orações pondo-se de pé na sinagoga, nas esquinas, publicando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Em palavras atuais é assim, né? Só para serem vistos pelos homens. Eu, porém, vos digo
eles já receberam a tua recompensa. Parabéns, irmão. Tu tá com coragem, nesse frio, levantando às 3h30. Parabéns, Deus seja louvado. Aí você fala, nossa, estão vendo, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está lá no segredo, e o teu pai que vê vai te dar a recompensa. Deixa que o teu pai veja. Deus sabe tudo. E do teu silêncio Deus pode fazer conversões valiosíssimas, como fez com muitos santos. Tudo bem, mas era só para cutucar, só. Se a carapuça serviu, muito bem. Se não serviu, paciência, não tem problema, não é para servir sempre, né? Mas se serviu, exame de consciência. O melhor lugar para estar é diante do coração de Jesus, fazendo um exame de consciência sincero. Olha, Senhor, quero diante de Ti dizer a verdade. Sem máscaras, viu, gente? Ah, o padre me espizinhou hoje, agora Jesus, o que eu faço? Deixa a verdade falar. E mostrar a libertação para você. Muito bem. Versículo 19. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho, nem os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Onde está o nosso coração? Espero que esteja em Deus. Mas às vezes nosso coração está disperso, né? Versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará são, ou iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Agora me lembrei de um episódio da vida de São Francisco, né, sobre evangelizar. Teve um momento da vida dele que ele convidou o irmão para sair para pregar. E eles deram uma volta num quarteirão, 2 quarteirões e voltaram, né? O irmão voltou para São Francisco e falou assim, mas não vamos pregar? Já pregamos. A vida precisa pregar. O jeito deles devia ser um anúncio eloquente do Evangelho, né? Aí Jesus começa a falar Deus o dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, né? Aqui não pode existir dentro de nós uma dicotomia, Deus e o dinheiro. Ou amamos um, ou amamos outro. E depois, a última parte do capítulo 6 é o abandono à divina providência, né? Versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é mais do que o alimento o corpo, mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeia, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós com suas preocupações pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E no entanto eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, a preocupação lança o nosso coração na divisão, né? Deixa o nosso coração atordoado. Não vos preocupeis. Confiai na providência divina. Ele cuidará de todas as coisas. Por fim, o último capítulo, para encerrar
o grande sermão da montanha, é o capítulo 7, que é o cumprimento na coerência. Cumprimento na plenitude. Capítulo 6, cumprimento na interioridade. Capítulo 7, coerência. Então, tudo aquilo que a gente vai viver no interior precisa ser aplicado à vida. Você precisa ser coerente. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Então, claro que nós nos deparamos com inverdades e incoerências no mundo, né? Mas Jesus quer apresentar duas questões fundamentais, né? O falso profeta, que vem vestido de ovelha, né? Mas por dentro é lobo, maldoso, procurando só obter vantagem. E para muitos basta uma profissão verbal. Não é suficiente uma profissão verbal. Ela precisa ser vivencial. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Porque reparais no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trava que está no teu? Olha só. Então, já caiu um cisco no olho de vocês? Já. Você não foi lá para a mãe tirar o cisco? Ela procura, campeia e não encontra o negócio? Ah, eu estou campeando aqui, filho, não achei, né? Então, olha o que Jesus está dizendo. Por que você procura o cisco no olho do teu irmão, quando no teu olho você tem uma tora? Olha, Jesus está usando de uma hipérbole, né? De um exagero. Um cisquinho no olho é difícil. Você vai, olha aqui, não vê. Nossa, mas está coçando, olha aqui, tira aqui. Mas, na verdade, você não vê a tora, né, que você tem no teu olho. Continua Nosso Senhor. Ou, como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus é pontual, né? Eu gosto de Jesus porque Jesus é cirúrgico, né? Ele Eu às vezes suspeito que Jesus tinha assim um espírito colérico, né? Brincando. Jesus é a sabedoria sapiencial, adorável Senhor, quem amamos. Versículo 6. Jesus fala sobre não profanar as coisas santas. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. A eficácia da oração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele pedir um pão? Ou quem lhe dará uma cobra, se ele pedir um peixe? Ora, se vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, gente, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para as pessoas que amamos, como Deus, que é bom, não vai nos dar aquilo que pedimos? Regra de ouro, versículo 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles, pois esta é a lei e os profetas. Se me fez o bem, faço o bem. Se me fez o mal, eu desejo o bem e vou fazer mais bem ainda. Essa é a regra de ouro. Tudo que eu quero para mim, eu quero para os outros. Então, ela me maltratou, mas eu não queria ser maltratado. Então, eu não gostaria disso, eu vou fazer o bem para ela. Aí Jesus apresenta os dois caminhos da porta estreita. Aqui ele fala dos falsos profetas, como eu destaquei, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso, colhem-se uvas de espinheiros, ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa que dá bons frutos... Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa
pode dar frutos, não pode dar frutos ruins. Nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós conhecemos então pelos frutos. Veja, aqui está clara a questão da coerência, né? Você não pode falar que você está trilhando a santidade se a santidade não se reflete em ações que sejam correspondentes à santidade. Tem que ter coerência. Tem aquele videozinho que correu aí da paciência de uma mulher, né? Paciente, daí o filho vem, perturba, até que ela perde a paciência. É mais ou menos assim, né? Então, Deus está me dando paciência. Tá, mas cuidado, porque você é o inimigo de si mesmo e a qualquer momento a fera vem para fora, né? Então, não confie em ti. O melhor caminho para a gente trilhar a santidade é desconfiar de si mesmo. Você não é de confiança. Já estou... Padre... Eu, quando começo a trabalhar o Castelo Interior de Santa Teresa, que dá para a gente falar um dia aqui, é muito interessante porque ele desperta a curiosidade, o Castelo Interior de Santa Teresa. Porque as pessoas querem saber que morada que elas estão, né? Será que eu estou na segunda, estou na terceira, na quarta morada de Santa Teresa e tal? Então as pessoas ficam procurando lá as moradas que elas estão, né? E isso só revela que a pessoa está para fora do castelo, na verdade, né? Porque a pessoa que está buscando o castelo não está procurando. Padre, dá uma olhadinha aí, vê se eu não estou na sexta já, né? Não, minha filha, vai ter que comer o pão que o diabo amassou, tá? Para você entrar na sexta morada já é noivado espiritual, você já está... Quem está na sexta morada já é santo nesse mundo, né? Segundo Santa Teresa. Então, assim, precisa batalhar muito, bastante para chegar lá. Então a pessoa fica procurando qual morada ela está, que caminho que ela está. Desperta. O Castelo Interior desperta muita curiosidade. Só que daí quando a pessoa cai na real, ela percebe que ela está mais fora do castelo do que nunca, né? Então, aí ela cai na real e percebe a pequenez, né? Então é uma confiança inabalável mesmo. É Deus quem pode nos fazer santos, gente. É reconhecer que não dá para confiar em nós mesmos, é desconfiar de si mesmo, confiando plenamente em Deus. Aí Jesus fala dos verdadeiros discípulos, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, mas é preciso pôr em prática a vontade do Pai que está nos céus. Então eu quero concluir com 4 aspectos do capítulo 7, que pode ser um resumão geral. Primeiro, isso aqui é do capítulo 7, só, tá? Da coerência. A necessidade de crer. Então, Jesus começa dizendo, não julgueis e não sereis julgados, pois com a mesma medida com que julgardes, vós sereis julgados. Então, pare de olhar para a imperfeição dos outros. Tire a trava do seu próprio olho. A conclusão do primeiro capítulo, a conclusão da primeira morada de Santa Teresa do Castelo Interior, sabe o que ela diz? Ela diz, não com essas palavras, mas é mais ou menos assim. Então, para fechar a primeira morada, ela diz assim, você não vai passar para a segunda morada se você ficar se preocupando com o terreiro do vizinho. Não passa. Então, o quintal dela está tudo sujo, cheio de galhada, aquelas coisas tudo velho, mofado, e ela fica assim, comadre, você precisa limpar o quintal, está sujo. Tira essas coisas daí. Então, ou seja, você fica fazendo ingerências constantes na vida das pessoas. Enquanto você fica olhando o defeito dos outros, ou seja, você não consegue tirar as suas próprias imperfeições, resolvê-las, você fica encontrando as imperfeições dos outros, você não consegue progredir. Então, assim, acabou a segunda morada. Não tem chance de passar para a segunda. E olha, a segunda morada, gente, não é uma genialidade chegar na segunda morada. Todo mundo pensa, nossa, estou na segunda morada grande. Não. As moradas melhores é da quarta para frente. Até chegar na quarta morada, gente,
Tem muita coisa para arrancar de nós e para mudar. Um dia nós podemos fazer, dentro da catequese, uma fala sobre o castelo, porque eu gosto muito, né, do castelo interior de Santa Teresa, gosto muito de Santa Teresa. Então, assim, para mim, falar de Santa Teresa, eu falo 2, 3, 4 horas, porque gosto muito. Então, nós podemos fazer uma breve viagem no castelo e conhecer essa espanhola, que é porreta, né? Teresa de Jesus, para ver que genialidade teve essa santa doutora e essa santa mulher. Então, pare de olhar para a imperfeição dos outros. 2. Recorra ao Pai com plena confiança em suas necessidades. Vai lá na intimidade do seu coração. Meu Deus, eu me sinto desamparado, eu me sinto só, eu não confio em vós. Então, recorrer, confiar, aprender a se lançar na providência divina, como diz nosso Senhor. Lance. Olha os pássaros do céu, vejam, tudo. Então, eu confio na providência divina. 3. Viver a regra de ouro. Ou seja, a regra de ouro é aquela que está no versículo 12 do capítulo 7, né? Tudo o que você deseja que os outros te façam, faça para os outros. Se eu quero que o outro seja bonzinho, então eu vou ser bom para com os outros. E 4 e último ponto, uma decisão posta em prática. Viver isso com fidelidade. Então, eu vou fazer disso daqui um programa de vida, né? E por fim, o Sermão da Montanha termina afirmando que, ao terminar suas palavras, a multidão ficou extasiada com seu ensinamento. Vamos pegar lá? Versículo 28 do capítulo 7. Aconteceu que, ao terminar, Jesus está acabando o sermão, essas palavras, as multidões ficaram extasiadas, admiradas com o seu ensinamento, porque ensinava com autoridade, com poder. Jesus tinha que ter autoridade, e não como os escribas. Então as pessoas ficaram fascinadas. Que lindo é ver nosso Senhor ensinar. Mas ao mesmo tempo, aquilo que nosso Senhor nos ensina é um tanto quanto exigente. Então, capítulo 8, versículo 1, Jesus desce da montanha e as multidões seguiam nosso Senhor. Muito bem, então aqui nós fizemos um voo rápido, né, sobre o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente se reúne e aí nós vamos vamos tentar falar de pelo menos 2 ou 3 sermões, porque o mais demorado de fato é o Sermão da Montanha. Os outros a gente vai passar por alguns aspectos para a gente já tentar encerrar o Evangelho de Mateus, tá bom? Se não encerrar, semana que vem na outra a gente fecha. Porque o capítulo 13, que é o Sermão das Parábolas, tem algumas coisas muito interessantes, assim, espiritualmente, para a gente colocar também em prática, tá bom? Vamos fazer nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Então até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos em paz.